Você já parou para pensar por que é tão difícil parar de comer? Seja pão, bolacha, arroz, parece que sempre cabe mais. E o problema disso não é o carboidrato. E a ciência mostrou que existe uma fome oculta que pode estar sabotando o seu emagrecimento e eu vou explicar tudo sobre ela nesse vídeo. Mas antes, já curte esse vídeo, se inscreve no meu canal se você não está inscrito ainda para receber as melhores dicas de como emagrecer sem nenhuma restrição e baseado na ciência. Um grupo de cientistas percebeu que o nosso corpo ele tem mais de um tipo de fome. Não é simplesmente uma vontade de apenas consumir mais calorias, e sim uma fome específica por proteína. E essa fome pode ser justamente o motivo porque você não consegue parar de comer e você acaba também engordando ou estagnando ali no seu processo de emagrecimento. Os cientistas fizeram um estudo com insetos e camundongos que mostraram que quando eles ofereciam uma dieta pobre em proteína, esses animais eles consumiam uma quantidade de calorias muito maior e principalmente vindas de carboidrato, né? Só para conseguirem atingir a meta de proteína deles no dia. Então, não era uma fome por comida, era uma fome por proteína de fato. E quando tinha uma dieta rica em proteínas, eles consumiam muito menos calorias porque a meta de proteína deles já estava lá atingida. Um experimento com rações com diferentes proporções de proteínas para camundongos mostraram que quando a proporção de proteína era menor, mais ou menos uns 9%, os camundongos comiam muito mais porque eles queriam atingir a meta de proteína deles. Porém, quando essa proporção era mais alta, em torno de 48%, eles consumiam muito menos porque já tinham atingido ali a meta de proteína deles. E isso, levando em conta que esse experimento eles poderiam comer à vontade, tá? Eles paravam de comer quando essa proporção de proteínas era mais alta. Ou seja, o resultado que eles tiveram é que quanto menor a porcentagem de proteína nas rações, mais comida eles consumiam, mais calorias eles consumiam. E isso criou uma hipótese chamada hipótese da alavancagem proteica. E essa hipótese diz que o corpo vai comer o quanto for necessário para que ele atinja a meta de proteína que o seu corpo precisa, mesmo que isso signifique você exagerar muito nas calorias e até ganhar ali gordura. E fica aqui um questionamento. Será que você não está comendo demais porque você está com uma alimentação pobre em proteínas? Será que não é o seu corpo tentando atingir uma meta biológica e você não conseguindo oferecer de fato essa meta, né, para o seu corpo? E isso também foi estudado em humanos. Vários ensaios clínicos randomizados pegaram voluntários para colocarem proporções diferentes na dieta deles de proteína e mostraram que as pessoas que consumiam uma quantidade de proteína maior consumiam menos calorias e logo emagreciam muito mais do que as pessoas que consumiam proteínas em quantidades menores. E desde os anos de 1970 houve uma redução muito grande na proporção de proteínas na dieta ocidental. E isso foi o suficiente para explicar o aumento do consumo calórico, principalmente vindo de carboidratos e gorduras, de mais ou menos 300 calorias por dia. E isso também explica o porquê que a gente vive, né, já há muitos anos nessa epidemia da obesidade, cada vez mais. Tá bom, Lari, eu já entendi que a proteína é muito importante, ela não é só para quem quer ganhar massa muscular, ela não é algo que a gente pode simplesmente esquecer, né, e só focar ali no déficit calórico sem contar ali com as proporções de macronutrientes, que seria proteína, proteína, carboidrato e gorduras. Mas assim, como é que eu sei a quantidade que eu devo consumir de proteínas? Então assim, gente, eu vou dar uma recomendação geral para vocês. Cada indivíduo é único, não é para vocês copiarem, é só para vocês terem um norte, tá? Então assim, 1 grama por quilo, ou seja, pegar 1 grama e multiplicar pelo seu peso, vai dar a quantidade ali de proteína mínima para uma pessoa sedentária, tá? Uma recomendação para pessoas sedentárias. Quando você se exercita, você tem uma necessidade maior de proteína, isso é automático. Quanto mais você se exercita, maior a necessidade de proteína, né, que o seu corpo vai pedir. E seria um mínimo para pessoas ativas 1,4 gramas por quilo, ou seja, já aumenta bastante.
podendo chegar a 2,2 gramas por quilo. Por que não passa muito de 2,2 gramas por quilo? Porque os estudos já mostraram que não tiveram ali um ganho muito grande acima de 2,2 gramas por quilo, tá? Na composição corporal principalmente. Então, de 1,4 a 2,2 gramas por quilo seria o ideal para pessoas ativas. Vou dar o meu exemplo, né? Muita gente sabe que eu perdi 14 quilos, enfim, nunca cortei nenhum alimento nesse processo. Antes eu cortava, né? Que veio mais ou menos 10 quilos com a compulsão alimentar que eu tive, com essas dietas restritivas, enfim. Mas nesse processo de emagrecimento meu, né? Eu comecei com 77 quilos e depois cheguei aos 63. Eu deixei mais ou menos em volta de 1,8 gramas por quilo, minha proteína, e foi uma quantidade muito legal. Hoje em dia eu já consumo mais, eu consumo geralmente 2,1 gramas por quilo, 2, e foi uma quantidade boa pra mim, tá? É só uma recomendação que eu tô dando pra vocês, mas isso não é pra ser copiado. Sempre consulte seu médico, seu nutricionista. Um estudo publicado no Journal of International Society of Sports Nutrition mostrou que a quantidade de 0,4 gramas por quilo por refeição dividido em 4 refeições atingiria ali no dia 1,6 gramas por quilo e seria muito interessante para o emagrecimento e para o ganho ou manutenção de massa muscular. Então é uma quantidade assim legal, você pode dividir por refeição também para maximizar ali a síntese proteica, ou você pode tentar atingir sua meta no dia. Mas o interessante é sempre a gente porcionar isso por refeições. Por isso que essa é uma base que a gente tem, né? A gente pode dividir em 4 refeições. Eu acho super legal. Na minha dieta, geralmente, eu divido em 4, 5 refeições no dia. Mas assim, se você não tem tempo, né, para dividir em 4 refeições, ou você não gosta, você tenta atingir a sua meta diária, tá? Então, assim, o mundo ideal, o melhor seria dividir entre as refeições. Mas se não der, você faz isso, tá? Você tenta botar ali a sua meta diária em 2 refeições, tá? Mas o ideal seria mais ou menos em 4, tá bom? E nessa quantidade, 0,4 gramas por quilo por refeição, que daria mais ou menos 1,6 gramas por quilo, né? A sua meta de proteína do dia. Se você gostou, já curte, não se esquece de se inscrever. Eu tô voltando depois de mais de um ano parada aqui no canal por problemas de saúde na família. Então, né, todo incentivo ajuda, motiva a gente. E também me ajuda a saber que vocês gostam desses temas para eu trazer mais para vocês, né, essas curiosidades. Enfim, então se inscreve, já curte. E vem comigo para você aprender a emagrecer sem restrição, com leveza e sempre baseado na ciência. Um beijo no coração de vocês e fica com Deus.